E agora vamos ao nosso quadro Momento Cidadão. Recebo mais uma vez aqui nos nossos estúdios nosso comentarista Leandro Alves. Boa noite, Leandro. Boa noite, Elaine. Boa noite a todos e a todas. Leandro, vamos começar falando do nosso momento eleição. Tem novidades para as eleições desse ano? Sim, temos alguns fatos, algumas novidades para estar comentando com vocês aí que assistem o Momento Eleição aqui da Nova TV. Um fato curioso que nós precisamos ponderar e colocar na balança é o fato do atual candidato do PSDB, Aécio Neves, à presidência da República, ter colocado na mídia o seu plano de governo, né? O seu projeto de governo, se por acaso ele vier ganhar as eleições. O fato curioso e interessante que toda a mídia discutiu essa semana é que a grande maioria dos projetos que ele está colocando para o seu virtual governo são projetos do governo Lula e do governo Dilma. Ou seja, não há novidade, não há inovação, não há renovação. O discurso dele, o que ele está pregando na sua campanha é justamente isso, renovar, modificar, criar projetos novos. Mas o engraçado é que na prática não é isso que está acontecendo. Todos os projetos do governo Lula e da Dilma estão no plano de governo do Aécio Neves, né? Ou seja, nada se cria, tudo se copia. Eu acho que mais ou menos essa é a campanha do Aécio Neves para essa campanha eleitoral. E são projetos que foi pesadamente criticados pelo seu partido, o PSDB. Né? Projetos que eles criticaram e muito do governo Lula e do governo Dilma. Projetos como o Mais Médicos. Quando foi criado o Mais Médicos, vieram médicos de Cuba, de vários outros países, eles criticaram pesadamente. Agora ele coloca no seu plano de governo como um projeto importante. Minha Casa Minha Vida, um projeto rico do governo federal, que levando moradia para milhões de brasileiros, que foi criticado pesadamente pelo governo do PSDB, pelos integrantes do PSDB, consta no plano de governo do Aécio. Então, tem vários projetos, o ProUni, Ciências Sem Fronteiras, e por aí vai. Então, não há inovação, não há renovação. Estão simplesmente copiando o que funciona, o que está bom no governo Lula e Dilma. O outro fator interessante que nós precisamos falar sobre as eleições é de todas as 11 candidaturas, né, nós falamos aqui no momento das eleições passados, são 11 candidatos a presidente que nós vamos ter esse ano. Desses 11, 5 estão tendo problemas com a Justiça, com o Tribunal Superior Eleitoral. Estão sendo questionadas essas candidaturas por N fatores. Por exemplo, o próprio Aécio está com problemas no PSDB, né, que tem um partido que é da coligação, um partido chamado PEN, que está na Justiça falando que não está junto com ele, e eles estão falando que está, e está com essa briga judicial no tribunal para ser resolvida. Os únicos que não estão participando de nada disso é a Dilma, a candidata Dilma do PT e o Eduardo Campos, não estão tendo problema nenhum com relação a isso. Mas os outros candidatos, o Mauro Assi, o Levi Fidelis, o Zé Maria Imael e o Rui Costa Pimenta, todos eles estão tendo problemas com o Tribunal Superior Eleitoral. E o Ficha Limpa está aí. O Ficha Limpa, que é uma lei federal que já foi utilizada nas outras eleições, já pegou mais de 200 candidatos. Né? O que foi julgado até agora, mais de 400 candidatos foram denunciados, né? E foi julgados 400 candidatos já perderam a sua candidatura. E esse número vai aumentar e muito, porque apenas 13 estados ainda colocaram essas investigações em prática. Dos 26 estados mais o Distrito Federal, no caso são 27 no Brasil, na nossa federação, que ainda vai ser julgado os candidatos. Então só foram 13. Então vai ter muito candidato com ficha suja aí que não vai participar das eleições. E para terminar o momento da eleição de hoje, vamos falar um pouco sobre Catanduva, né? E a nossa região. Então, cada semana tem um fato novo, a gente tem que estar comentando aqui para vocês, um candidato que entra, um candidato que sai, né? No caso do Macchione, como nós já falamos nos outros momentos da eleições, o Macchione era candidato, aí teve uma traição dentro do partido, ele perdeu essa candidatura, mas hoje, oficialmente, o que tem no Tribunal Superior Eleitoral, que a gente fala aqui sempre o que é fato, o que de fato está acontecendo. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, ele solta na internet os candidatos que estão oficializados, que estão com tudo em ordem lá para participarem do processo eleitoral. São eles, para deputado estadual, o Marco Vignoli, do PSDB, o Bete Saão, do PT, o Éder Joffre, do PRB, João Rocha, do PEN, Newton Cândido, do PTB, Walter Miller, do PCdoB,
Wagner Bersa, o Pimpão, PHS, e Gustavo Marinho, do PMN. Então esses são os 8 candidatos a deputados estaduais de Catanduva e região. E ainda tem o Zé Alfredo, que não está oficializado, que ele diz que é candidato, mas ainda não foi oficializada a candidatura dele, pode ser o 9º candidato. Para federal, além do Simval Malheiros, que nós já havíamos falado que era o único candidato a deputado federal, surgiram mais 2 outros nomes aqui na nossa região. O Simval Malheiros, do PV, Paula Fernanda, do PRB, e o Silvio Arruda, do PRB. Estão aí na candidatura a deputado federal. Essas são as informações dessa semana no momento da eleição. André, agora a gente vai falar um pouquinho da Copa do Mundo. Acabou no último domingo o Mundial de Futebol, que foi realizado no Brasil, conhecido como Copa das Copas. A gente recebeu muitos turistas e tem alguns índices aí de uma pesquisa da Datafolha. Eu queria que você comentasse. Bem, pessoal, o que a gente pode falar sobre a Copa do Brasil? Sucesso total. Sem dúvida nenhuma, foi a Copa das Copas. Uma das maiores Copas realizadas em todos os tempos. E é uma Copa que houve vitoriosos dentro do campo e fora do campo. Dentro do campo ganhou a equipe que mais desenvolveu os seus trabalhos e conseguiu, sem dúvida nenhuma, acho que na boca de todo brasileiro, sabendo da derrota que nós tivemos, mas todos os brasileiros falam a mesma coisa. Nós perdemos para a equipe campeã, nós perdemos para a melhor equipe dessa Copa. Sem dúvida nenhuma, a equipe da Alemanha foi uma equipe que veio com um objetivo claro de ganhar essa Copa e ganhou. Então ela fez o trabalho dela dentro do campo. E fora do campo, a organização, todos os organizadores, todos os governos, o governo federal, os governos estaduais que participaram diretamente e indiretamente dessa Copa, todos eles estão de parabéns. Foi, sem dúvida nenhuma, uma das maiores e principais Copas que aconteceram em todos os tempos. E um fato interessante é que em todas as pesquisas, é o que a Elaine está falando, a gente já vai falar sobre a Datafolha. Em todas as pesquisas, a gente tem que parabenizar não só os organizadores, mas em primeiro lugar a gente tem que parabenizar você de casa, a população, o povo brasileiro, que fez dessa Copa uma Copa alegre, divertida e que teve a participação maciça de toda a população brasileira. A pesquisa que a gente vai mostrar para vocês aí na tela, ela está dando alguns números que foi realizado recentemente, muito interessante. 83% dos estrangeiros entrevistados aprovaram a organização da Copa. 83% é um número muito alto. 92% falaram que o conforto e a segurança das Copas dos estádios foi perfeito. 76% a qualidade dos transportes. 95%, olha esse, 95% a hospitalidade dos brasileiros. Então, parabéns ao povo brasileiro pela sua hospitalidade para esse grande evento internacional. 83% a organização geral da Copa. 69% é um dado muito importante a ser falado aqui. 69% dos entrevistados estrangeiros alegaram que morariam no Brasil, que viriam morar no Brasil sem problema nenhum, sendo que quase 70% veio pelo Brasil pela primeira vez. E aí vocês estão vendo todos os índices de avaliação da Copa, refeições nos estádios, transporte nos estádios, segurança, atrações turísticas, transporte aéreo, que era uma grande preocupação, grande crítica, lá 76% aprovaram o transporte aéreo no Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, essa Copa foi um sucesso absoluto. Essa entrevista foi realizada pelos estrangeiros, pelas pessoas que vieram no Brasil. Mais de 60% dessas pessoas que foram entrevistadas nunca tiveram no Brasil. Foi a primeira vez, então já tiveram essa impressão positiva. Como eu acabei de falar, quase 70% dos entrevistados alegaram que viriam morar no Brasil tranquilamente, que acharam o país maravilhoso e a população maravilhosa. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos que parabenizar a todos os organizadores e a você, povo brasileiro. E um outro dado importante que saiu essa semana, a FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, aí vem o lado bom da coisa, não é só alegria, só festa que aconteceu, tem os benefícios, o que está agregado a um evento desse tamanho. Mais de 30 bilhões foram injetados, de reais foram injetados na economia brasileira. Então, não basta fazer os estádios, não basta fazer as mobilidades urbanas e todos os investimentos que foram feitos no Brasil para o povo brasileiro. Vieram, em contrapartida, os investimentos de fora. E isso surgiu e fez com que fosse foi a maior Copa de todos os tempos. Mais de 30 bilhões de reais foram investidos no Brasil, na economia brasileira no período da Copa. Leandro, vamos lembrar que esses dados aí são apenas de avaliações ótimas, ou seja, a gente tem uma grande porcentagem de avaliações ótimas aí nessa pesquisa, e essa pesquisa é do Instituto Datafolha. Agora a gente vai falar um pouquinho
de uma questão de âmbito estadual, que já ficou conhecido como o maior escândalo de corrupção do estado de São Paulo. Parece que a gente tem novidades também do propinoduto. Bem, pessoal, olha o propinoduto aí de novo, né? Esse aqui já virou a marca desse programa, né? Porque sempre a gente fala sobre o propinoduto, que é o maior escândalo de corrupção do PSDB, do governo de Covas, Alckmin e Serra, da história do estado de São Paulo. Mas o que está acontecendo agora, e é muito sério, está esbarrando agora diretamente no governador e no PSDB. O secretário de Habitação do governo Alckmin, ele chama Marcos Rodrigues Penido. Ele está sendo investigado por facilitar e intermediar doações de empresas para o PSDB. Doações de empresas que estão prestando serviço público para o PSDB. Então vocês sabem que é totalmente ilegal qualquer empresa financiar ou fazer doações para partidos políticos se ela de alguma forma presta serviços públicos. Então, é uma empresa que estava prestando serviço lá no propinoduto que a gente fala tanto de trens e metrôs, ele prestava serviço para trens e metrôs, e aí esse Penido, esse Marcos Rodrigues, ele estava intermediando. Essa empresa, ele estava financiando a campanha de vereadores e de prefeitos em 2012. Então, ele que estava fazendo essa ligação. Então, na época, ele era diretor do CDHU. Né? Então, isso é muito sério, o Ministério Público já está investigando, eles estão indo a fundo. E isso é muito perigoso. Né? O PSDB em São Paulo está correndo um sério risco de ter problemas com a justiça, porque tudo que está sendo falado sobre propinoduto, vocês devem ter visto na grande mídia, sempre tem uma nota, sempre tem o Ministério Público, a Polícia Federal está sempre investigando e as coisas estão cada vez piorando e surgindo outros problemas, como esse agora, que agora atinge diretamente o governador Geraldo Alckmin e o seu partido PSDB. Esperamos que a justiça investigue afinco e que os culpados, os punidos, sejam punidos. Exatamente, Leandro. A gente vai continuar acompanhando aí as novidades e trazendo informações para vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho de Catanduva, né? A nossa cidade. Parece que a construção da SAEC, aí, do novo prédio da SAEC, não está agradando muito a população, nem até alguns vereadores, Leandro. Bem, pessoal, mais uma grandiosa obra, um investimento alto, desnecessário no nosso município. A gente fala isso porque a reforma da praça, elas são 3,5 milhões de reais para reformar uma praça que precisava de uma reforma. Eles estão construindo uma nova praça, 3 milhões de reais. Temos vários bairros da cidade que não tem nem asfalto. Nós temos a Praça da República embaixo, que precisaria sim, aquela fonte maravilhosa, histórica, precisaria estar passando por uma reforma, melhorar aquela praça. Mas isso não é feito. Ele prefere pegar 3,5 milhões e reformar a praça de cima lá, que também não estava ruim, precisava de uma reforma menor. E agora, a SAEC, que é a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva, está construindo o seu prédio próprio no valor aproximado de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais para construir um prédio inteiro. A alegação deles é de que a SAEC, que fica ali na avenida, se tornou pequena. Né? Não está dando para atender a demanda da população, então salas menores, então a gente precisa melhor atender a população. A alegação deles é essa. Só que em contrapartida nós precisamos analisar duas coisas. Se é para melhorar o atendimento, se é para atender melhor a população, a construção de uma obra tão cara como essa de 5 milhões de reais, olha a falta de respeito com o dinheiro público aí por trás disso. Nós temos vários departamentos, nós temos vários órgãos espalhados na cidade de Catanduva, abandonados, prédios públicos abandonados, que já foram feitos investimentos, já foram feitos gastos públicos nesses prédios, eles estão, a Deus dará. Em vez de adequar esses prédios que já existem, eu vou falar o nome, não estou falando de boca para fora. Por exemplo, o prédio do CREAS, que era da assistência social ali no Vertônio, está lá abandonado, está servindo para depósito até de droga, de mendigos, então o negócio está complicado ali. Então, pega esse prédio, faz a reformulação necessária, o prédio já é nosso, já existe, é um prédio público. Adequa ele para o departamento de água. Seria até bom para descentralizar, né, aquele prédio da avenida da prefeitura. Então, mantém ele um departamento ali para um serviço interno. Pega esse do CREAS ali, adequa ele com custo com certeza bem menor do que 5 milhões de reais. E tem outros prédios. O prédio da CAPES, que a gente falou aqui no Momento Cidadão em outros momentos,
que é para dependentes químicos, está lá abandonado até hoje. Você acredita nisso? Porque se tem necessidade de ampliar os serviços na área da SAEC, prédios públicos já existem. Eu acho que com um valor muito inferior que 5 milhões, você pode adequar esses 2 prédios, nós teremos 2 departamentos de água. Até para atender a população em vários cantos da cidade, não tem obrigação de ir só num canto da cidade. E vai ficar lá bem afastado, que é lá perto do lado da rodoviária que ele está construindo essa SAEC. Então vai construir um prédio, um elefante branco enorme de 5 milhões de reais. Então a gente fica muito indignado, muito revoltado com esse tipo de situação, porque é falta de respeito com o dinheiro público. O momento que o cidadão bate nessa tecla e continua batendo nessa tecla. O senhor prefeito precisa analisar melhor e projetar melhor os gastos públicos. Não é construindo um prédio num valor absurdo desse, sendo que nós temos prédios abandonados na cidade. Tenho certeza que cada um de vocês aí de casa vai concordar comigo. Bom, Leandro, já que você falou de obra, não tem como a gente não falar da terceira fonte luminosa. O Leandro mesmo citou a necessidade de alguns bairros. Esta semana a gente mostrou uma rua lá no Jardim Imperial que necessita muito de iluminação. Não tem naquela rua, mas a gente tem uma iluminação aí bem vistosa nas fontes luminosas. Queria que o Leandro falasse um pouquinho dessa terceira fonte inaugurada. Bem, pessoal, eu sempre critiquei essas fontes. Eu quero parabenizar o prefeito aqui, por sinal, vocês aí de casa vão concordar comigo, a sua terceira grande obra. Então, parabéns, prefeito. A cidade estava precisando sim dessa fonte, essa terceira grande obra do seu governo. A gente faz essa brincadeira, essa ironia, porque além de desperdiçar R$1 milhão com essas 3 fontes, nós temos problemas aí com a criançada nadando, o outro que jogou o sabão lá para mostrar a sua revolta com essa grande obra desse prefeito. A cidade suja, a cidade emburacada, a cidade cheia de problemas, inaugurando mais uma fonte luminosa na nossa cidade. É uma falta de respeito com todos nós cidadãos. Essa fonte foi inaugurada ali em frente à UPA. Então, a UPA, que é o serviço do governo federal, um projeto do governo federal junto com parceria com o governo municipal, para melhorar o atendimento da população na área de saúde, né? Unidade de pronto atendimento, 24 horas, é inédito aqui na nossa cidade. Então, isso traria, porque eu vou falar no passado, porque a gente imaginava que com a UPA os serviços de saúde melhorariam e nós desafogaríamos os outros postos de saúde. Só que exatamente ao contrário, o prefeito está fazendo, o seu secretário de saúde está fazendo. Eu já estou mudando de assunto, né? Dos parabéns da fonte, a gente está falando de UPA, eu já vou entrar na UPA ali, porque é um outro problema que a gente está tendo seríssimo. A UPA está sufocada, a UPA está ficando inchada de tantos atendimentos. O atendimento lá é de ótima qualidade. Todas as pessoas que têm utilizado do serviço têm falado sobre isso. Só que daqui a alguns dias isso não vai ser mais possível. Vai ficar impossível a UPA dar o serviço de qualidade para a população. Porque como ela veio para agregar, ela veio para somar o que já existia no município, então ela desafogaria toda a cidade e teria um ótimo atendimento. Só que o que está acontecendo não é isso. Os outros postos de saúde espalhados na cidade estão reduzindo os seus atendimentos e está todo mundo sendo obrigado a ir para a UPA. Independente de qual canto da cidade você precisa de um atendimento, eles estão te jogando tudo lá para a UPA, sendo que não era essa a ideia inicial da UPA. Um exemplo disso, nós podemos falar do postão ali na Ropará, que é um dos principais postos de saúde do nosso município, ali no centro da cidade. Os funcionários estão extremamente preocupados, porque eles já estão recebendo até aviso prévio, né? Eles não sabem se vão continuar, se não vão, eles são terceirizados junto ao ProSaúde, e muitos deles estão mandando para a gente aqui o aviso prévio, mostrando, a gente não sabe se a gente é demitido, se não está, se a gente vai ficar fora, se não vai, se vai ser remanejado, se não vai, porque eles estão reduzindo o atendimento. Isso já é fato. O prefeito não avisa, né? O secretário de saúde avisou, você de casa sabia disso? Sabia que os atendimentos de final de semana vão terminar nesses hospitais? Os serviços de assistência social desses postos de saúde vão ser cancelados, vão ser tudo enviado para a UPA. Então a UPA vai ficar saturada, ela não vai ter condição de atender toda a população. E a finalidade dela não foi essa. O que ele está fazendo? Ele está fechando o posto de saúde, os postos de saúde. Você lembra? Nós já falamos aqui, nesse mesmo posto da Ropará, tinha lá uma plaquinha lá pequenininha que não ia ter atendimento, que era para ir lá na UPA. Então, olha o que ele está fazendo com a saúde do município. Ele está perdendo a oportunidade de fazer com que a população tenha um atendimento de saúde de qualidade. Com a vinda da UPA, o intuito era esse.
desafogar os bairros, os postos de saúde terem um atendimento melhor de qualidade. Agora não, ele está diminuindo, reduzindo os gastos dele no município, né, nos postos de saúde, jogando tudo lá para a UPA, que não vai aguentar, vai estourar uma hora, o atendimento lá vai cair. Então, mais uma falta de administração, mais uma falha nessa administração, e falta de planejamento, de organização. E nós estamos aí do lado dos funcionários, os funcionários querem trabalhar, estão chateados com o encerramento dessas atividades final de semana. Então, pô, você de casa, que estava pensando em final de semana utilizar lá o postão da Pará, esquece. Agora, placa na cidade ele coloca um monte, né? Placa ele coloca um monte falando que está fazendo obra. A gente não vê as obras, a gente está vendo a desobra, né? Porque isso daí está retirando os serviços públicos em vez de melhorar o serviço público. Então, uma placa informando a população esse tipo de situação, ele não coloca. Ele só fica inventando lá que tem um monte de serviço que a gente não sabe, a gente ainda não viu quais são na prática. Leandro, o Novo Jornal deu hoje essa notícia em primeira mão. Entramos em contato com a comunicação da prefeitura. E, segundo eles, o secretário de saúde ainda vai informar toda a imprensa e a população nesta sexta-feira que realmente o pronto atendimento do postão da Rua Pará não vai mais prestar serviço, atendimento à população aos fins de semana. A gente recebeu aí inúmeras denúncias de muitos funcionários que estão preocupados justamente com isso, com seus empregos, não sabem se vão continuar, se vão ser remanejados ou não, e também a preocupação deles com os próprios funcionários da UPA, que eles não acham que a UPA consegue receber todo esse volume aí de pacientes. A gente vai continuar apurando todas as informações. Segundo também o setor de comunicação, deve haver um transporte do postão da Rua Pará para a UPA aos fins de semana para levar os pacientes que precisarem. A gente vai aguardar e acompanhar tudo. Agora, a gente continuando falando de Catanduva, vamos falar um pouquinho de promoção pessoal. Esse assunto ainda continua no Ministério Público? É só para dar uma reforçada aí, para a população estar atenta, né? Já foi falado aqui na mídia de Catanduva, já está sendo falado sobre isso. O Conselho Superior do Ministério Público, ele está analisando o processo que está investigando a promoção pessoal do filhinho do papai, quando ele prestava serviço na Secretaria de Assistência Social. Então, ele participou de vários eventos, de várias atividades na Secretaria de Assistência Social, e ficou muito explícito, né? A promoção pessoal, todo mundo sabia que ele era candidato, como de fato agora foi homologada a candidatura dele. Então o Ministério Público está investigando isso, tanto ele quanto o próprio prefeito, o uso da máquina pública para benefício pessoal. Então a gente precisa ficar atento para que o Ministério Público não engavete, não deixe isso lá quieto não, porque é muito sério, é dinheiro público, é dinheiro de todos nós contribuintes, e a campanha eleitoral ela tem que ser honesta e tem que ser para todos. Né, no período correto de eleição, é o período que nós estamos agora, não lá atrás. E só para terminar, com relação a esse fato da saúde do nosso município, o secretário de saúde, vocês sabem, eu gosto de frisar que sempre, é o ex-prefeito de Jaboticabal, que veio aqui como aliança política do prefeito, está aqui, ele que está assumindo essa Secretaria de Saúde e está desenvolvendo esse brilhante trabalho junto à secretaria, fechando o posto de saúde. Agora, você aí de casa, você acredita que vai ter ônibus lá, no momento que você precisar chegar lá no posto da Pará e você ter que ser remanejado lá para o postão, vai ter gente lá te esperando para te levar? Estou de olho nisso. A gente vai acompanhar tintim por tintim disso, Leandro. E agora parece que tem um recadinho aí. Isso mesmo, pessoal. Eu quero parabenizar a Nova TV, eu quero parabenizar o programa Lance a Lance. Foi um programa que desenvolveu o trabalho no período da Copa, que passou todas as informações da Copa para vocês. Foi um programa extremamente assistido por toda a população de Catanduva. Então eu tinha que falar aqui, eu tinha que dar os parabéns para o meu xará, o Leandro, que esteve à frente desse programa, o César, e eu quero fazer um parabéns especial para a Elaine, a minha companheira aqui na Nova TV, aqui no balcão do Momento Cidadão, porque mostrou para todos nós aí de casa o grande papel das mulheres. Né, hoje na mídia. Hoje a mulher ela faz parte também, discute e debate o futebol, como ela fez brilhantemente no programa Lance a Lance. Então, parabéns a todos da Nova TV, todos os integrantes do Lance a Lance e a minha querida companheira e amiga aqui, a Elaine. Agradeço, Leandro, e se precisar vou continuar falando de futebol aí pro pessoal, hein? E bem, falou muito bem, parabéns mesmo. Obrigada, Leandro, e muito obrigado pela participação. Obrigado a todos. O Novo Jornal fica por aqui, uma ótima noite a você e até amanhã.
Novo Jornal, segunda edição. Apoio Cartões Caixa. A vida pede mais vezes. Nova TV, mais perto de você.